E aqui estamos nós com o nosso querido Roberto Cabrini, um dos maiores repórteres do Brasil. Obrigado. Você falando isso é até emocionante, porque você é um mestre nesse ofício de entrevistar. Ai, que bom! Repitam isso bastante. Olha, eu sempre entrevistei o Cabrini fugazmente nos eventos. Cabrini e tal. Hoje não. Hoje ele veio aqui porque eu quero conversar um pouco mais com ele sobre o seu universo tão rico, não é? Que ele está percorrendo há quantos anos, Cabrini? Eu tenho quase 40 anos de profissão. Não é porque eu sou tão velho, evidentemente, é porque eu comecei tão cedo. Claro. Você começou com quanto? Eu fui o repórter mais jovem da história da Globo, com 17 anos. Comecei com 16, numa rádio no interior, em Piracicaba, que é a minha terra natal, e a Globo estava reformulando os seus quadros e me descobriu em Piracicaba, me contratou aos 17 anos, eu já fazia matéria para o Jornal Nacional. Tudo na minha vida, a Mauri, foi muito cedo, eu fui correspondente com 21 anos, cobri Copa do Mundo com 22, enfim. Eu gosto do que faço, acredito naquilo que faço e me sinto hoje, conversando contigo, como se eu estivesse começando, como se eu estivesse naquele primeiro dia que eu entrei numa rádio ou no primeiro dia que eu entrei na Globo. Eu tenho um entusiasmo e um otimismo em relação à nossa profissão. Você é um grande profissional. Vou começar do assunto mais incandescente que te envolve, que é o caso da modelo Nájila Trindade, que está envolvida com o Neymar, não é? Aham. Ela se insinuou em cima de você? Não. Isso não aconteceu, não. Eu estou fazendo uma brincadeira, porque nós estamos tendo o privilégio de receber a Renata. Alô, Renata. A Renata tudo é minha bem? esposa. Eu só estou fazendo uma brincadeira. Claro, inclusive até Porque porque... a Nájila é insinuante, hein? Ela é insinuante, Mas com você estava certeza. junto, né, na Matese. Eu achei interessante que ela fosse, porque se trata de um caso de abuso sexual. Então, é um caso difícil até para a mulher se abrir, e eu achei interessante ter a minha esposa para que ela pudesse, em alguns momentos, né, ter uma palavra diferente. Eu achei estrategicamente interessante isso, e isso se revelou interessante. Ela confiou no meu trabalho, não pediu um tostão para dar entrevista, diga-se de passagem, e ela fez por causa do meu currículo de credibilidade, por Ela acreditar. te escolheu. Ela Praticamente me escolheu. Claro que ela era o grande assunto. Em jornalismo, para você conseguir as grandes matérias, você precisa reagir rapidamente. No próprio sábado, quando surgiu a notícia, a gente estava lá no apartamento dela. Eu fui até o apartamento dela, entrei em contato. Primeiro eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp. Ela conhecia o meu trabalho, confiava no meu trabalho, e ela disse logo de cara que estava se sentindo muito mal, acabou pedindo até a nossa ajuda, porque estava se sentindo muito mal, tinha um filho para cuidar, e ela acabou desenvolvendo uma confiança. Mas que tipo de ajuda que ela te pediu? Ajuda psicológica. Ela se sentia muito mal, estava se sentindo assim, deprimida, pelo menos é o que ela relatava, né? Comi uma fatia de pão. Você está totalmente convencida que conseguiu mostrar a ele que você não queria, não desejava mais a relação sexual? Falei, para. Não, para. Eu falei. E ele nunca disse nada a você? Ele não se comunicava muito. Ele só agia. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. Que o nosso colega Mauro Naves tentou ajudar um dos lados aí e se deu mal. Com certeza, com certeza. Você acha que ele deve ser punido? Ou você acha Mauri, que ele cometeu algum erro? Olha, só por dar o telefone para alguém, com certeza ele não mereceria punição alguma. E acho que ele estava negociando uma primazia da entrevista. Sim, claro, ele poderia estar fazendo isso. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não ser leviano e para não cometer uma injustiça. Eu conheço o Mauro Naves há muito tempo, sempre foi um cara do bem, um ótimo profissional. Eu acho que o caso dele tem que ser analisado com profundidade antes de se emitir julgamentos superficiais e muitas vezes precipitados. Agora, você acha que o caso Nájila, ele deve merecer esse alarido incontido da imprensa? Muita gente analisa isso. Porque assim, não é? Eu não sei, à primeira vista, vamos falar as minhas impressões. À primeira vista, ela está fazendo um papel de aproveitadora, de ter premeditado o que aconteceu. Tem gente que pensa isso. Não, eu penso assim. Com certeza. Eu, evidentemente, não vou julgar, porque eu tenho como norma jamais julgar quem eu entrevisto. Por isso que as pessoas confiam em mim, porque elas sabem que eu não vou julgá-las. Outro dia me perguntaram, por exemplo, o que eu achei naquele sorriso quando eu perguntei das contas do exterior da mulher do Eduardo Cunha.
E falei, o que você pode falar sobre isso? Olha, eu tenho como norma não julgar, embora é claro que eu tenha a minha própria opinião. Mas eu acho que seria um estelionato profissional eu entrevistar uma pessoa e emitir um julgamento. As pessoas, quando dão entrevista para mim, elas sabem que eu vou perguntar tudo que eu tenho que perguntar, mas eu não vou emitir julgamento. É uma ética que eu carrego há muito tempo. Eu acho que quem tem que julgar é o público. Evidentemente que eu tenho opinião. A imparcialidade, para Sem ficar dúvida, bem eu acho que tem que ser dessa forma. Time de futebol, então você não revela de jeito nenhum. Não, esse eu até revelo, Eu sou da época de Leão Eurico, Luiz Pereira, Filho Zeca, Dudu Ademir da Guia, Edu Levinha, César Enei, Academia Palmeirense, e torci também para o time da minha cidade, o 15 de Piracicaba, de Getúlio, Vomil, Fernando Eloy Almeida, Múrio Nadele Perrella, Capitão Paulinho João Paulo, o 15 de Piracicaba, que foi vice-campeão paulista. Então, mas basicamente eu gosto do futebol bem jogado. Qualquer jogo onde as pessoas tenham magia e saibam driblar, saibam fazer algo não previsível, me seduz. Eu gosto do esporte enquanto arte lúdica, é isso que me atrai. O Cabrini, você fez tantas reportagens importantes, né? Tantas revelações, eu fico meio perdido aqui. Você, como excepcional entrevistador, sabe que quando o conteúdo é muito grande, você não sabe Sem dúvida. Por onde caminhar, não é? Mas qual foi? É uma pergunta clássica, Claro. clichê, mas a reportagem que mais te emocionou, que você considera... A entrevista que mais me emocionou, que eu fiz, foi com o João Gilberto. Não é a entrevista que o público mais gosta, mas Claro, a minha claro. foi essa. Porque essa pergunta, ela permite várias análises, né? Tem a emoção maior pela dificuldade de você conter o seu emocional, ou tem a entrevista pelo grau de dificuldade, uma matéria investigativa, onde você foi muitas vezes ameaçado, correu riscos. Então, é uma pergunta que ela permite vários ângulos. Ao transmitir a morte do Ayrton Senna, foi uma missão difícil, porque eu sabia que a notícia que ia abalar todo o país, eu tinha um relacionamento muito importante com ele. Mas, por exemplo, quando a minha mãe morreu, eu tive a ideia de fazer uma matéria, o que muda na vida de um ser humano diante da morte, né, com a proximidade da morte. E eu fui num hospital de doentes terminais. À primeira vista eu queria abandonar a matéria, porque achei que ela ia ficar muito depressiva, porque as primeiras pessoas que eu encontrei eram pessoas mais deprimidas, até eu encontrar uma mulher luz, chamada Rosa. Não há um dia onde eu não me alimento dos ensinamentos dela, porque ela encarava a morte de uma forma de sabedoria, uma forma de extremo otimismo. Então, ela me ensinou a enxergar que se você tem apenas 10 dias de vida, é uma história grande, né? Se você quer a versão pocket ou você quer a versão como manda o figurino. Eu vou tentar resumir, senão a gente não fala de outro assunto, né? Na verdade, começou de uma coisa que não deu certo. Por quê? Quando o PC Farias se transformou num fugitivo da imprensa, foi 7 meses antes do julgamento, da votação do impeachment pelo Congresso Nacional, ele se transformou num fugitivo da imprensa e ele foi para Barcelona fazer uma cirurgia da apneia e também para não ser encontrado por jornalistas. Pelo prefixo do avião dele, eu consegui descobrir por hábitos anteriores que ele estava em Barcelona, provavelmente hospedado no Hotel Ritz. Não era uma certeza, mas havia uma probabilidade muito grande. Confirmei primeiro que o avião dele, de fato, tinha pousado em Barcelona. Soube que, tempos atrás, ele tinha feito uma consulta de apneia com um especialista muito importante lá. Através disso, eu me hospedei no próprio hotel onde ele estava. As ligações externas estavam proibidas e, me hospedando, eu consegui, através de uma camareira, do cidadão comum, ter indicações que num determinado quarto ele estaria. Eu liguei do meu quarto para ele, ele atendeu e eu pensei, falei o seguinte, era difícil de encontrar, mas quando você encontrasse, ele era um show de simpatia e fazia assim, da arte de se comunicar a grande arte. Por isso que ele era especialista em tráfico de influência. Bom, eu fiz uma entrevista fantástica, não era ainda o fugitivo da justiça. Mas ele concordou? Quando ele percebeu, eu me representei, sou Paulo César Farias. Quando ele atendeu, eu vi que reconheci a voz dele, falei, eu sei que é o senhor, eu sou Roberto Cabrini, estou aqui ao lado, no mesmo hotel. Falei, não, vem até aqui, eu vou conversar contigo. Ele me atendeu, deu uma grande entrevista, falou porque ele estava lá e eu tinha um furo de reportagem na mão. Só que aí eu peguei um trânsito muito intenso em Barcelona, o ponto de edição ficava num local, o ponto de geração, chamado Uplink, ficava muito afastado. Resultado, a matéria só chegou no Brasil depois do Jornal Nacional ter terminado.
Então, o que ia ser um grande furo, ficou aquela dúvida na emissora, colocamos a matéria em edição extraordinária, esperamos até o dia seguinte. Tem algum outro jornalista que viu isso? Eu falei, olha, eu não vi, mas não posso garantir. Claro. Resultado, a Folha de São Paulo, nesse dia, que não era um fugitivo da justiça, conseguiu pôr a matéria antes, o que deveria ser um furo, porque nós aguardamos para o dia seguinte, até porque era um risco, né? Foi uma matéria boa, porém sem aquele brilho. É igual a Cabrini. Tentei contar rápido. No meu livro que eu vou lançar, eu vou contar isso mais detalhadamente. Claro, tem outros momentos de grande emoção. Deve sair entre agosto e setembro pela editora Planeta. Um livro onde eu vou contar os bastidores das grandes histórias. Como é que chama? Já tem nome? Então, nós estamos entre 2 nomes que vai ser escolhido proximamente, ou vai ser atrás das câmeras, ou então vai ser denunciados não mandam flores, que é uma frase que eu cunhei através de tantas investigações. Nós estamos Agora, uma empreitada como essa do Paulo César Farias, como é que é a logística? Porque você tem que se ausentar, você tem que tomar avião na hora que não está previsto, e você tem uma agenda, você tem um compromisso de periodicidade com a televisão. Deve ser uma bagunça. É o que eu tenho que conciliar no meu programa. Eu tenho que ter matérias... Uma vez por semana eu tenho que ter uma matéria. Eu não posso ligar para o Silvio, desculpe, estou fazendo uma matéria investigativa, não tem programa essa semana. Não posso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão do meu DNA, que é o da investigação, que é o que eu gosto de fazer. Você não deixa um stand-by para... Deixo, claro. Então, faço matérias de tiro rápido, de solução mais rápida, mas não abro mão das grandes investigações. Mas tem matérias que eu já fiz, Amaury, que levaram até 4 anos para ficarem prontas, entendeu? E também, eu diria para você, de cada 10 investigações que você começa, uma é que vai dar o resultado, outras você às vezes vai, muitas vezes perdeu tempo, dinheiro, mas você não pode abrir mão, porque a grande investigação, ela que vai provocar reflexão, que pode mudar a vida de um país. Então, eu acho que é um sacerdócio e você não pode abrir mão também desse tipo de matéria. O Silvio Santos nunca vetou nenhum tema seu? Jamais me perguntou, nunca teve censura, ele me dá total liberdade. Das suas reportagens internacionais, Cabrini, você percorreu mais de 50 países, não é? Sim. Essa que você falou, que você citou no começo do Talibã. Essa foi no Afeganistão. Eu fui o único repórter da América Latina a cobrir a ascensão do Talibã no Afeganistão, em 1996. E foi um fato determinante, porque um grupo islâmico de uma visão totalmente radical do Alcorão assumiu o poder e depois se uniu à Al-Qaeda, e essas ramificações provocaram impacto internacional, provocam até hoje impacto internacional. E eu cobri isso com exclusividade. Num determinado momento a gente quase foi executado, porque a gente tinha filmado uma vila onde os moradores tinham dado comida para os inimigos do Talibã. Era uma vila persa, eles tinham dado comida para as forças do general Dostum, que era o grande inimigo do Talibã. Era um general Tajik, e ele era o grande inimigo do Talibã. Como eles tinham dado comida, eles estavam sendo dizimados. E a gente conseguiu, com exclusividade, filmar tudo isso. Eu achava que a gente não tinha sido notado, mas na saída a gente foi interceptado por forças do Talibã. E graças pelo fato de eu saber falar algumas palavras em pastum, eu consegui convencê-los a me levar para um comando que falasse inglês. E aí consegui convencê-los a duras penas que eu estava perdido e que eu não estava atrás de filmar esta matança. E ao invés da gente sair dali executado, a gente saiu dali com um almoço à moda deles, evidentemente, que era tomate, pão e chá. E muitos mosquitos, mas olha, os melhores banquetes que eu já tive. O dinheiro do Afeganistão a cada dia vale menos. Aqui a inflação passa dos 300% ao mês. Aqui nesses 2 pacotes nós temos cerca de 200 mil afeganes, que vale menos do que R$1. Você é um cara muito corajoso nessa sua investigação e na exposição no ar. Você foi ameaçado alguma vez de morte? Isso faz parte. Mas a ameaça, ela é até boa, porque ela sinaliza que você está diante de algo interessante e importante. Ninguém ameaça por nada. A ameaça é um sinalizador importante para as matérias. Eu sempre mostro para os entrevistados que eu não faço matérias por perseguição pessoal. São matérias de interesse público. A matéria só é válida quando ela tiver interesse público, jamais para invadir a privacidade das pessoas, jamais para perseguir quem quer que seja. Mas isso é assustador. Por exemplo, a Renata está aí, vocês têm 2 filhos. Sim. E quando alguém liga para a Renata e fala, olha, manda o mestre Cabrini parar com isso aí, que vocês têm 2 filhos, hein?
Como é que treme a sua Com base? certeza. Matéria investigativa é igual a ameaça e as pessoas ameaçam, intimidam. Por isso que eu conheço a frase, denunciados não mandam flores. Felizmente, ela é uma pessoa bastante tranquila, que me apoia em tudo. Eu faço as matérias porque acredito no benefício que elas vão trazer para a sociedade. São decisões que você tem que tomar. O empregador nunca vai te obrigar a fazer uma matéria. É uma decisão filosófica até, que você toma, entendeu? E ela acredita no meu trabalho, me ajuda. Evidente que eu não a levo nas matérias mais arriscadas, né? Mas nas matérias mais leves ela está presente. E a gente procura sempre demonstrar que nós não estamos fazendo matérias por questões pessoais. Fazemos uma matéria apartidária, uma matéria imparcial e pelo interesse da sociedade. E o fato é que é o seguinte, né? Eu estou aqui, vivo, conversando contigo ainda, então... Como é que você tomou preferência no jornalismo em fazer um programa explosivo? Eu diria um programa investigativo, mas é um programa que ele procura conciliar relevância com popularidade. São matérias, ora mais populares, de personagens populares, de assuntos do cotidiano, e por outras vezes matérias de maior densidade, matérias de investigação. Nós não podemos abrir mão da relevância, mas também não podemos jamais ter um olho na popularidade. Não há circo sem bilheteria. O programa precisa ter uma determinada performance, mas, por outro lado, você nunca pode abrir mão de fazer matérias que vão ser importantes para o público formador de opinião. Essa equação não é fácil de ser resolvida, mas é através da boa solução dela que reside o sucesso do programa. Mas você cuida para que não esbarre no sensacionalismo. Com certeza, sempre, sempre. O sensacionalismo é o seguinte, se sensacionalismo for você mudar a realidade, exagerar fatos, é um caso de polícia. Agora, se sensacionalismo for apenas apresentar a matéria de uma forma mais atraente para o público, algo válido. Depende da noção que você tiver dessa palavra. Mas o meu programa é essencialmente jornalístico, essencialmente sério, e por isso que tantas pessoas me procuram para falar de assuntos que elas não falam para outros, porque elas acreditam na seriedade do programa. O programa do Cabrini não é sensacionalista, é sensacional. Para repetir o nome do programa da nossa colega Daniela Albuquerque, que tem um nome de sensacional na Rede TV. Você ficou 10 anos, você está há 10 anos no SBT. Sim. 10 anos. É isso. O que mais? Você vai fazer um livro agora? Estou fazendo um livro sobre bastidores das matérias. Qual é o próximo tema? Secreto? Olha, eu sempre digo que a melhor matéria é sempre a próxima. Você conversou com o Henrique Prata, do Hospital do Amor, que é o ex-Hospital do Câncer de Barretos. Ficou muito top. Percebi que você botou na tua pauta. Claro, com certeza, porque ele é o exemplo de um brasileiro honesto, competente, mestre numa boa gestão e também alguém que luta com todo o seu esforço, com toda a sua sabedoria, contra a corrupção, contra a máfia da medicina privada. É claro que não se pode generalizar, tem pessoas que fazem a medicina privada a melhor das medicinas e como tem pessoas que fazem a medicina pública algo honesto também. Mas eu acho que há uma máfia operando onde a prioridade é o lucro. E ele, sem dúvida, é um homem que conhece muito bem dessa questão, né? Da prevalência do lucro em detrimento da vida humana, do mau uso do dinheiro público, enfim. Eu acho que a questão da saúde no Brasil é uma das principais epidemias que existem. O público é pessimamente tratado, os impostos são cobrados e o retorno não vem como deveria. Existe uma gigantesca massa humana que parece preparada mais para morrer do que para ser salva. Grande Roberto Cabrini. Vou agora atenuar aqui. Posso atenuar? Entrar num Proust aqui, rapidinho? Qual é o teu maior orgulho, Roberto Cabrini? O maior orgulho? O maior orgulho é quando percebo que fiz uma matéria que ajudou a promover justiça. Claro que a gente gosta dos prêmios que a gente ganha, né? Foi bacana ganhar o Prêmio ESSO, o Comunix, enfim. Tive a oportunidade de ganhar todos eles, mas nada me dá maior orgulho do que quando eu vejo que uma matéria minha ajudou a promover justiça. E justiça em geral de pessoas que não conseguem ter voz, que não conseguem ser olhadas devidamente pela sociedade, de grupos minoritários, de pessoas abandonadas. O meu maior orgulho é que muitas vezes eu consigo, através da conscientização, porque o dever do jornalista
Amaury, não é a de fazer com que as pessoas pensem como ele pensa. Tem tanta gente que tem tanta gente que procura fazer do jornalismo uma plataforma para espalhar seus próprios princípios, quando o ato nobre do jornalista é abrir espaço principalmente para aqueles com os quais você não concorda. Esse é o ato mais nobre. E você não deve buscar com que as pessoas pensem exatamente como você. Você deve promover uma diversidade de opiniões e, sempre que possível, ajudar a combater as injustiças. Não há um dia que a gente não receba pelo menos 10 pedidos para que a gente investigue fatos, até porque as instituições brasileiras nem sempre funcionam como deveriam. Em todos os segmentos existem grandes brasileiros, grandes profissionais. Mas o fato é que as nossas instituições ainda estão longe de funcionar como deveriam e o jornalismo muitas vezes é procurado para conscientizar as pessoas para que elas tomem decisões melhores. O que você faz para se divertir? Lazer, você e Renata. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ir no cinema, gosto muito de assistir as séries, gosto muito de jogar tênis, gosto muito de assistir tênis, gosto muito de assistir futebol. É por aí, leitura, alguns esportes. Se for convidado, você entraria para a política? Não, porque eu acho que eu presto mais serviço ao país fazendo o que eu faço. É? Com Isso certeza. É definitivo? Eu gosto de ter uma posição apartidária. O jornalismo brasileiro ele padece da partidarização. E eu procuro manter isso dentro do Conexão Repórteres, jamais exercer jornalismo partidário. Definitivo? Não sei, só se algum dia eu achasse que eu pudesse contribuir. Não me sinto, não é o que eu vejo nesse momento. Eu acho que eu contribuo muito mais promovendo conscientização das pessoas e fazendo isso de uma forma a poder penetrar em todos os partidos. A corrupção não é um mal que pertence à direita ou à esquerda, é uma deformidade da raça humana. E é isso que eu procuro mostrar. Procuro fazer reportagens pelo mérito das questões e não pela procedência política delas. Um ídolo. Pobre país que precisa de ídolos. Eu acho que você tem referências. Você é uma referência. Por exemplo, o Ayrton Senna foi uma grande referência. Ayrton Senna. Mas eu não acho que as pessoas devam ter ídolos. Elas devam ter referência. Porque um país onde as pessoas dependem muito de ídolos é um país onde as pessoas não acreditam em si próprias. As pessoas precisam se conscientizar que elas sim têm o poder de decisão. Elas têm que buscar menos uma solução do governo e mais uma solução delas próprias, mais uma solução da própria comunidade. Quando você vê um buraco na rua, eu acho que em primeiro lugar você tem que analisar o que você pode fazer para solucionar isso. O buraco na rua, a corrupção, a desonestidade, o problema na saúde, é a sua contribuição e não aquilo que de uma visão paternalista o governo pode fazer por você. Então eu acho que a visão de ídolos ela leva a populismo e populismo leva a uma nação sem referência, uma nação inerte e imóvel perante as suas dificuldades. Roberto Cabrini, iconoclasta, prato predileto. Eu gosto muito de estrogonofe. Estrogonofe. Eu gosto bastante. Mas gosto Feito também, pela Renata? A Renata faz um belo estrogonofe, ela faz um belo camarão, faz um belo risoto, que eu gosto muito também. Eu vou manjá-la também é uma das especialidades Viagem dela. inesquecível, de lazer. De lazer, olha, assistir um grande slam de tênis, por exemplo, que é um maior charme, ou uma Copa do Mundo, né? Eu já cobri 5 Copas e 5 Olimpíadas e é o maior barato, né? Eu gosto muito da imprensa esportiva, eu comecei fazendo esporte, até hoje eu gosto muito de estar entre os jornalistas esportivos, isso me faz bem. Roberto Cabrini. Tamo junto. Parabéns, querido. É uma honra estar aqui com o mestre Você que é o mestre. das grandes entrevistas feitas com classe, mas Olha! picardia. Obrigado, Roberto. Parabéns. Eu que agradeço. Continue sempre assim. Muito obrigado, querido, você também. Renata, muito obrigado, Renata. Cuida bem dele. Roberto Cabrini, especial para você.